Boa noite, família da fé. Estou animado, hein? Você está animado? Caramba, tem tanta coisa boa acontecendo nesse lugar. E eu convido você a se envolver, né? Como o Luiz falou aqui, a gente não força a barra de nada. Mas olha, querido, quem se envolve, com certeza, se sente pertencente. Quando você começa a se envolver com as atividades da igreja, com tudo que acontece aqui, você começa a fazer parte de tudo que acontece. Então, quero, antes de pregar, dizer para você, olha, parece que está tudo em ordem, mas não está não, a gente está lutando, né? Então, falta gente lá no apoio, né, Rogério? Falta gente lá no apoio, falta gente na mídia. Fabinho fica precisando lá, de repente você é um DJ, um operador de som, gosta desse negócio, fala com o Fabinho lá. Falta gente na cantina, falta gente no Nova Vida Kids, gente. Falta sempre pessoas, né? E a gente trabalha aqui com voluntários. Então, se você ama essa casa, se você quer se envolver nessa casa, eis aí uma grande oportunidade de você se sentir pertencente. Pega o seu celular, aponte para esse QR Code aí, você vai conhecer o nosso Linktree, e ali você vai ver, né, um formulário que você pode se envolver com a gente, ok? E tem muito mais coisa que a gente está projetando para o mês de março, né? Mês de março, o time da Escola Bíblica Dominical vão estar ministrando 2 turmas aqui para a gente. No mês de março, nós teremos o início da Escola Avance. Quem já fez Avance, diga aleluia! Que escola maravilhosa! Você que está fazendo, você que já fez, você que já terminou, olha, eu sou, todas as aulas que eu dou, edificado pelo Espírito Santo, por essa escola, que Deus tem ministrado no nosso espírito, tem feito coisas excepcionais através das ministrações, né? E já está também lá no Linktree, lá, você já pode fazer a sua inscrição. Toda terça-feira a gente se reúne, ou seja, de segunda a segunda, tem atividades aqui nessa igreja, ou no anexo, né? Ou aqui no templo, ou lá na New Life, né? Talvez chegou algum jovem aqui hoje à noite e falou assim: cadê os jovens dessa igreja? Pois é, né? Se você tem 18 mais, quero te dizer, eles estão ali do outro lado, né? Estão ali na nossa igreja de jovens, celebrando, pulando, adorando, tendo uma linguagem jovem para receber você, né? Então, se você não chegou aos 35 mais, né, você é convidado para atravessar a calçada e estar lá com o pastor Cadu, com a pastora Grace, com o pastor Moisés, sendo edificado, sendo abençoado. Os horários são os mesmos, então terminou aqui, termina lá. Se você é paizão, aí fique despreocupado, seu filho vai estar sendo cuidado e pastoreado por um pastor de jovens. Amém? Vamos à palavra então. A gente está no ano do amadurecimento e da frutificação, e Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com você. Marcos capítulo 11, versículo 25 a 22, Jesus escrevendo na palavra, ele diz assim a partir do versículo 24: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Curva a sua cabeça. Querido Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite para ser ministrados pela Tua palavra, essa palavra de fé, essa palavra que é movida pelo poder da fé, e que no nome de Jesus, Senhor, eu seja um mero instrumento do Espírito Santo, para abençoar essa igreja, e sairmos daqui desse lugar rompendo em fé, rompendo na autoridade e na unção do Espírito Santo.
Pela manhã nós já falamos, Senhor, que tudo que move a igreja vem do céu para a terra. Então a igreja vive o sobrenatural. A igreja, ela tem um poder que vem do alto. E nós queremos fluir nesse poder. Nós queremos andar nessa dimensão e nessa autoridade. Portanto, Espírito Santo, que as mentes estejam cativas a Ti e a revelação da Tua palavra venha ao nosso espírito, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, o nosso tema hoje é fale com a sua montanha. Você como discípulo, você tem autoridade, diga comigo, autoridade, para expulsar demônios, para impor as mãos sobre os enfermos, para curar as pessoas. Só que toda essa autoridade que veio sobre você, sobre mim, quando nos arrependemos e nos convertemos e nos tornamos a igreja restaurada, recriada pelo Espírito Santo, Deus nos deu toda a autoridade que estava em Jesus, foi transferida para nós. Quando Jesus terminou o seu ministério, está lá no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito estará dentro de vocês, e esse mesmo Espírito ministrará através de vocês tudo quanto eu vos ensinei. E os apóstolos internalizaram essa palavra, e nós precisamos também internalizar essa palavra e entender que a palavra que Jesus nos declara, ela tem vida. Diga comigo, vida. Ela não é a mera palavra que você está lendo no português ou em qualquer outro idioma onde temos a Bíblia. Ela tem vida, porque essa palavra nada mais é do que a revelação daquilo que Jesus quer que você e eu agora façamos como discípulos amados do Senhor. E nós, então, como discípulos, para vivermos em vitória, gente, nós temos que ter uma fé para mover montanhas. Estamos na eminência dos últimos dias, eu creio nisso, eu tenho no meu espírito essa sensibilidade. Se nós não somos a igreja do arrebatamento, nós somos uma igreja que estamos iniciando essa fase, aonde a gente está vendo tantas profecias, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança, se concretizando no mundo, nos países, nas situações da própria natureza. E nós precisamos, através do Espírito Santo que está em nós, sermos sensíveis a tudo quanto Jesus está nos revelando. Para vivermos então em vitória, nós temos que enfrentar essas montanhas. E Jesus nos qualificou para isso. Diga glória a Deus! Jesus me qualificou, Jesus te qualificou, Ele declarou na sua palavra: eu agora não deixo mais vocês sozinhos. Ou seja, você e eu nunca mais andamos sozinhos. O dia que nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, passamos pelas águas ali e sepultamos a velha natureza humana que habitava em nós. A Bíblia declara que você, ao sair daquela água, você agora é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, em você, em mim, tudo se faz novo. Nova vida, nova identidade, novo homem, nova mulher, cheio da dimensão do sobrenatural, que é o Evangelho. E nós precisamos agora, então, andar com a mente de Deus, com as ações e as ferramentas que Deus nos deixou. E você poderia me perguntar: Marcos, que tipo de montanha então eu enfrento todo dia? São muitas. Nós enfrentamos montanhas e dificuldades todos os dias. E aliás, isso é normal. Diga comigo, isso é normal. Isso é para que você e eu sejamos forjados e cresçamos na graça, no conhecimento e na revelação de quem Deus é. E as suas montanhas, elas são diversas. E eu poderia citar algumas aqui, eu vou citar para você. São aquelas inconveniências que acontecem na área financeira, por exemplo.
São aqueles mimimis que a gente permite que aconteça nas nossas relações de marido e mulher. São coisas que vêm sobre nós na nossa saúde. São sonhos que muitas das vezes são frustrados e a gente bloqueia esses sonhos porque estamos vivendo um tempo difícil, porque achamos que não vai ter nenhuma condição de você ver aquilo se concretizando na sua vida. E aí você e eu aceitamos que essas montanhas nos sobreponham. Mas Jesus nos deu a vitória. Jesus nos ensinou como transpor as montanhas. Jesus nos deu a palavra rema para que, como igreja, possamos ser mais do que vitoriosos em qualquer montanha que você e eu estejamos agora visualizando entre as nossas fases da vida. E o que nós devemos fazer quando essas montanhas aparecem? Jesus sempre deixou uma resposta clara e objetiva. Você pode dizer amém por isso. Você pode dizer graças a Deus. A Bíblia não é complicada. A Bíblia, ela se autoexplica. E você agora com o Espírito Santo, melhor ainda. Porque esse Espírito que habita dentro de você, ele te dá revelação daquilo que Jesus quer comunicar à sua vida. E a pergunta que não quer calar é: o que fazer nos dias que essas montanhas estão diante de nós? A gente vai orar. Diga comigo, eu vou orar. É orar. A oração é a chave da vitória, para que todas as montanhas que você e eu enfrentemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem tiver aí, Joel, isso, vai me ajudando aí, obrigado, isso aí, vai vendo aí onde eu estou, que aí eu fico concentrado aqui no que eu quero pregar para a igreja. Obrigado, meu amado. A pergunta então é: o que eu vou fazer? Eu vou orar. E o que é orar? E muitas vezes a gente começa a falar assim diante das nossas montanhas. Gente, eu já fiz essa oração, não vou mentir para você, por falta de conhecimento, por falta de que alguém me ensinasse. E muitas vezes a gente diz assim: Deus, por favor, tem misericórdia, me ajuda. Deus, por favor, trabalha na vida do meu filho. Deus, por favor, tire de mim esse medo, tire de mim essa insegurança, tire de mim. Uma oração de coitadinho, sabe? Você já sabe muito bem que a oração é a chave da vitória. Mas por que a vitória não chegou? Por que a coisa não aconteceu? Por que a montanha não saiu da sua frente? Existe uma resposta bíblica para isso. E a gente sabe muito bem que é bom orar, é bom pedir a Deus, é bom estar conectado com Deus. Eu disse pela manhã que Deus, sempre, Jesus, ao iniciar o seu expediente diário, ele tinha uma relação com o Pai. Ele dizia sempre para os discípulos: olha, ou no final do dia ou no início do dia, eu vou para o monte para orar. E aí você pode me perguntar: então a chave é o monte? Não. Diga para o seu irmão: a chave, só agora, tá? Não é o monte. Mas por que eles oravam no monte? Porque lá tem muita montanha. Israel é cheio de monte. É um lugar de retirada. E aí Jesus, sabendo que no Rio de Janeiro não teria tanto monte, o que é que ele fala? Quando você tiver que falar comigo, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está ali, ele ouvirá e responderá a sua oração. Então meu monte hoje, o seu monte hoje, é o seu quarto. A Bíblia já nos revelou isso. Mas pastor, eu gosto de ir para o monte. Beleza, você pode ir, não vejo nenhum problema. Porém,
Jesus já declarou que não é pelo meu esforço em subir um monte que eu vou lá resolver a parada. Não, é eu ter fé no meu coração e através da fé entrar no meu quarto numa total dependência de Deus, em consagração, em resiliência, crendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, suprirá cada uma das suas necessidades. Você pode dizer amém por isso? Pastor, você é contra o monte? Eu não sou contra o monte, mas eu estou dizendo para você o que Jesus nos ensinou, ok? Feche a porta do teu quarto e vá para o teu lugar secreto, e ali você vai falar com o teu pai. Mas quando você enfrenta uma montanha, não é suficientemente bom orar. Orar, você já sabe, faz parte da tua vida, da minha vida. Todo dia, Paulo nos orienta a orarmos em todo tempo, com oração, súplicas no Espírito. Então, a gente vai trazer uma série de mensagens sobre oração aqui para você, e você vai ver que você ora em todo tempo. Se não ora, deveria estar orando, porque isso é muito bom para você atrair a dimensão do céu e você vencer todos os obstáculos aqui nessa vida. E é bom pedir então a ajuda do Pai, mas quando você enfrentar uma montanha, não é suficiente apenas orar, não é suficientemente apenas crer, não é suficientemente bom você ficar com bons pensamentos. Marcos, e qual é o segredo? O segredo está na palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? O segredo já está revelado na palavra de Deus. E a Bíblia é tão boa que ela tem N versões. E eu não me lembro aonde eu peguei essa versão aqui, mas assim, peguei na Bíblia a mensagem. É uma versão de uma Bíblia contemporânea que a gente está usando. E ela diz assim, ó, você precisa falar assim para a sua montanha. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Também a mesma versão está na NVI, Nova Versão Internacional. E eu não sei se você observou naquilo que eu acabei de ler. Eu li o versículo da palavra de Deus. E olha o segredo que há aqui. Levante-se e atire o mar. É a sua voz de comando. E quando você dá na sua oração uma voz de comando para um espírito, para um demônio, para uma situação, para uma montanha, você não pode duvidar. Será que Deus me ouviu? Será que eu sou merecedor dessa oração? Será? Ah, mas ontem eu disse uma malcriação para o papai e para a mamãe. Mas ontem. E aí, querido, quando você entrou nessa crise, a mesma oração que ia de encontro àquela montanha, para destruir aquela montanha, você invalida essa oração com a sua dúvida, com a sua liberação profética. Porque se nós vivemos o sobrenatural, tudo que nós falamos tem vida. Você pode repetir isso comigo? Tudo que eu falo tem vida. Também tem morte. Ninguém quis falar, né? Pois é, mas tem. A vida e a morte, a bênção e a maldição está no poder da sua declaração. Me prove isso, Marcos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Lição de casa. Também está lá Ezequiel, acho que é capítulo 37. Vê aqui meus universitários se é isso mesmo. Ou 47. É alguma coisa assim, 37 ou 47. Ezequiel profetizando diante dos vales, do vale de ossos secos.
Ezequiel 37, ó, quem está anotando aí, ó, lição de casa. Ezequiel 37. E tudo aconteceu mediante o poder da palavra. Vou te dar um outro texto. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que diz a Bíblia? Bota aí para a gente aí, Jean. Obrigado. No princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O que havia nessa terra que a gente habita? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Próximo. Disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Próximo. Disse Deus: haja luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre dia e noite, sol e lua. E aí você vai, pode parar por aí, João, para a gente ganhar tempo. E você vai, nessa sequência, você vai ver que Deus só diz: haja, haja, haja. E o Espírito de Deus ia se movendo, e o Espírito de Deus ia criando. Da onde? Do nada. Mas Deus duvidava daquilo que ele estava dizendo? De maneira alguma. E você, eu, somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Deus. Você pode dizer amém por isso? A gente cantou hoje aqui pela manhã: tudo que tenho é teu. Se tudo que eu tenho é dele, tudo que é dele também é meu, porque eu recebi, e você também. Recebemos por herança. Recebemos no Novo Testamento, é um termo jurídico, é um testamento que foi lavrado e sentenciado de tudo que o proprietário do testamento, da herança do testamento, deu-nos como direito. E nós agora, com esse direito, não devemos em momento algum duvidar. A dúvida, como acabamos de ler, ela é um paralisador daquilo que Deus tem a realizar através da sua vida. Marcos, mas eu fiz ontem. Ok, você fez ontem. E se eu fiz alguma coisa que está interferindo aquilo que eu vou profetizar sobre a minha vida para que se concretizar? Se eu fiz alguma coisa contra o Alex, antes de orar, o que eu tenho que fazer? Vou ao Alex e digo: Alex, estava arretado ontem, cara, me perdoa, não foi legal aquilo que eu disse para você, você pode me perdoar em nome de Jesus? Alex, como um irmãozão em Cristo, o que ele vai fazer? Vai me perdoar, ele vai dizer: vai, não peques mais, né? E eu vou sair dali hiper feliz da vida. Se eu fiz alguma coisa contra a minha esposa, a mesma coisa. E antes de eu liberar a palavra profética, nada mais vai me acusar. Mas Marcos, se eu fiz, você vai orar e falar com o Pai. 1 João 1,9 diz: se confessarmos as nossas iniquidades, ou seja, falhas, Ele, diga Ele, mais alto para você ouvir, Ele, Jesus, o teu advogado, o meu advogado, diz que Ele perdoará, não é isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar. Quantos pecados? Diga comigo: todos. O do passado, o do presente e o do futuro. Tudo já foi cravado na cruz. Você pode dizer amém por isso? Pô, Marcos, então agora eu estou liberado para pecar. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Você, como filho de Deus, você, como aquele que ama a Deus, que foi recriado por Deus, você vai querer ver o seu pai triste? Claro que não. E você agora, nascido e recriado no Espírito, você não quer de forma alguma se render a
tudo que você praticou no passado. E aí o que eu tenho que fazer com o passado, Marcos? Deixar o passado no passado. Paulo declara, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo do plano da soberana vocação em Cristo Jesus. Agora pela manhã eu disse para você que aqueles que se arrependeram e se converteram, nasceram de novo. Diga glória a Deus. Esse é você agora. Então se você se arrependeu, eu disse também de manhã que arrependimento é metanoia, mudança de mente. A sua mente não está mais com o vírus que havia do pecado. A sua mente agora não está focada nas coisas dessa terra. A sua mente agora foi transformada, restaurada pela renovação da palavra e do entendimento. Você nasceu de novo no dia que você se arrependeu e se converteu e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é um dia que você deve marcar na sua agenda e cantar parabéns para você todos esses dias. Eu canto, foi no mês de julho, no encontro de juventude, numa igreja com a irmã nossa, eu aceitei Jesus, eu me arrependi de toda a velha criatura que era o Marcos, e a partir daquele dia, eu comecei uma nova caminhada, caminhando de graça em graça, de glória em glória, crescendo dia após dia, e estou nesse processo juntamente com você, até hoje, mas o meu anseio, o meu desejo, é agradar aquele que me salvou, é deixá-lo feliz, é com as minhas ações, com o meu caráter, com a minha vida, eu declarar que eu sou uma nova criatura, que eu vivo para Ele, que eu tenho prazer nele. Então você e eu precisamos entender isso, não duvidar no teu coração, mas crer que acontecerá o que assim lhe será feito. É simples, mas está na esfera do sobrenatural, viu? Como o nosso encontro está linkado com o encontro da manhã, está na esfera do sobrenatural, porque crer é algo que vem de Deus, que vem da nova criatura que nasceu da água e do Espírito em Jesus. Uma dica, talvez você esteja orando por coisas com as quais deveria estar falando. Você não precisa mais orar sobre o medo. Você não precisa mais falar, sobre o medo. Você tem que ordenar ao medo, porque medo é um espírito. Eu te ordeno que saia em nome de Jesus. Doença é um espírito. Eu te ordeno que saia em nome de Jesus. Saúde, e assim sucessivamente. Você não tem que agora ficar dizendo para a doença, por favor, saia de mim, eu não aguento mais essa dor nas minhas costas, eu não aguento mais essas dores nas minhas pernas, eu não aguento mais, tenha compaixão de mim. Não. Essa oração é uma oração que não será respondida. Você tem o direito. Jesus, quando te salvou, Ele diz, em meu nome, diga comigo, em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, e talvez eles fiquem curados, amém? Não é assim que diz o texto. Jesus diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é fé. Você é filho de Deus. Você vai dizer para essa enfermidade, você não é bem-vinda aqui na minha casa. Você não é bem-vinda na minha vida. Saia agora em nome de Jesus. Marcos, esse nome tem poder? Claro que sim.
Você lembra de Filipenses? Filipenses não, é Filipenses, capítulo 2. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus, todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você não vai na sua força, você vai na força do Espírito Santo, movido pela autoridade que está dentro de você, a autoridade que Jesus já te deu, a autoridade que Ele deu à igreja. Você é igreja? Oh, eu sou igreja, então essa autoridade é minha, e eu não vou duvidar. Eu estou aprendendo a falar agora com a minha montanha, e é isso que você tem que falar. Você não pode se acomodar com essa montanha. Você tem que profetizar que ela estará arruinada. Você não pode acreditar nas mentiras do inferno. O diabo é sutil, gente. Ele manipula a Bíblia. Ele manipula a nossa história. De onde vem? Perguntou o Senhor a ele. Eu venho de rodear a terra. E ele falou do nosso irmão Jó, lembra? Viste o teu filho Jó? Tu és bom pra caramba com Jó. Tu deu tudo para ele, vaca, boi, dinheiro. Ele não passa aperto nenhum. Eu quero fazer um teste com você, Senhor. Tira alguma coisa dele, que eu quero ver se ele vai continuar te adorando. Você conhece o texto, e o texto diz que Deus fez o quê? Permitiu. Pô, pastor, por que Deus permitiu? Porque Deus acreditava e sabia quem era Jó. Deus acredita e sabe quem é você. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Haja o que houver, venha o que vier, eu creio que tu vai fazer tudo novo, eu sei quem tu és, não importa, eu sei quem tu és. E eu quero convidar você a dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar com você, de saber quem você é. E a Bíblia diz que quando Jó fez essa oração e abençoou aqueles que o criticavam, dupla honra veio sobre a sua casa. Você entende? Quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? E às vezes a gente fica a reclamar das montanhas, e elas permanecerão aí. E o que você vai fazer? Eu digo para Deus: Deus, meu dinheiro é santo. E um dos profetas disse: não gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, para o sustento da minha família. E você está lá injetando dinheiro, e remédio vai, dinheiro vai. Mas querido, você precisa dizer para a tua montanha: não sou eu, é você. Tudo é possível, diz a Bíblia, ao que crê. Também tem um versículo que diz: se creres, verás a glória de Deus. Não importa a sua montanha, não importa o tamanho dela, você pode transpor a sua montanha, porque Deus já declara na sua palavra que não vem nada sobre você que você não possa vencer. Você pode se acomodar e acreditar nas mentiras, mas você também pode romper em fé. Você pode dizer para essa montanha que parece grande, mas diante do seu Deus ela é pequenininha. Você dirá para ela: nenhum poder pode prevalecer contra o meu Deus. Você pode erguer as suas mãos aí como um ato profético e dizer para a sua montanha: montanhas,
nenhum poder vai prevalecer contra mim, porque eu creio no Deus que destrói e vence todos os problemas. Lembrei daquele cântico, pastor Pitt: montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir que Jesus Cristo é o... Não há poder maior. Vamos cantar? Nada resistirá ao seu poder e à grandeza de eu sou do grande eu. Ministério de louvor, pode subir, a gente vai cantar agora. Então, para finalizar, querido, deixe-me dizer uma coisa. O que você quer ao sair desse lugar? Continuar do mesmo jeito ou mudar a sua história? Se eu fosse você, escolheria a segunda opção. Eu não quero mais olhar e ver as montanhas. E aí o que eu preciso fazer com essas montanhas? Vícios, dívidas, depressão. Passo próximo aí, queridão. Eu vou dizer para ela que eu sou uma árvore que produz fruto e que debaixo do meu solo está o Espírito de Deus regando toda essa árvore que é você e sou eu. Próxima, Jean. Quero convidar você a ficar de pé e a declarar comigo. A declarar com autoridade. Existe uma passagem na antiga aliança que Deus deu a vitória a Moisés, a Israel. Não me lembro qual foi a guerra, mas a Bíblia diz que diante dessa guerra o povo estava difícil, era uma montanha muito grande. Vem cá, Joãozinho, vem cá, Lancelote. Segura o meu braço esquerdo aqui. Vem cá, Joãozinho, segura o meu braço direito. O texto diz que esse aqui, deixa eu botar a mão na sua cabeça, era Arão, homem da palavra. E esse aqui era Ur, homem de oração. E a Bíblia diz que Deus... Segura minha mão aqui, rapaz. Você é o homem da palavra. Deus... Quando Moisés ficava fraco, Arão e Ur também ficava fraco. Lá na frente estava Josué. Pastor Renato, é o Josué. Fica aqui, meu Josué. Pega a espada aí, Josué. Como é que você está aí vencendo aí os demônios aí, espada? Tem que ter espada, é isso aí. Josué está no campo de batalha com Caleb, de frente ali para os guerreiros ali, ó. Isso aí, vamos lá, vamos isso, olha aquilo. Isso. Mas aí Arão e Ur estava como com Moisés? Com as mãos erguidas. Está lá num texto lá, um universitário aí me ajuda aí para ver onde está esse texto aí. E aí, querido, a Bíblia diz que foram horas e mais horas de guerra. Josué, Caleb, todos os líderes estavam lá, era sangue rolando para lá, sangue rolando para cá, cansaço para cá, Josué já cansado, mas a Bíblia diz que quando Arão e Ur levantavam a mão de Moisés, Josué ficava cheio do poder de Deus, e destruía mais soldados ainda, ria, vencia, gritava, glória a Deus, vamos lá Israel, vamos lá, façam, aconteçam. Eu quero convidar você, obrigado meninos, a erguer Êxodo 17, ó, lição de casa, está lá esse texto. Então você vai erguer as suas mãos. Você é Josué no campo da sua batalha. Eu sou Josué. Sabe quem é Josué na antiga aliança? O nome dele, sabe quem é? Jesus. Você sabia? O significado do nome de Josué, todo nome na antiga aliança tem significado. O nome de Josué é Jesus.
em hebraico. Então, na verdade, quem estava dando vitória era Jesus. Era Jesus. E eu não sei qual é a sua montanha, eu tenho algumas. Então eu estou aqui com meus braços. Vai doer, eu sei. Vai tentar vir sobre você o desânimo para você abaixar. Vai tentar vir uma voz dizendo para você: não precisa disso não. Mas você que crê e entende os propósitos de Deus, você sabe que a sua guerra não é contra sangue, não é contra pessoas. A sua e a minha guerra é contra principados, potestades, contra as hostes que estão aqui nessa região, que estão ouvindo agora esse sermão e vão tentar de todas as formas inutilizar as suas mãos que se erguem. Mas você irá declarar. E declare comigo com as suas mãos levantadas. Deixa eu botar aqui meu ajudador. Você vem contra mim. Declare comigo. Há poder na sua boca, lembra? Você vem contra mim, montanha. Com suas espadas, com suas lanças, com seus dardos. Mas olha, eu vou contra você. No nome do Senhor dos Exércitos. Eu declaro a você, montanha, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, você está derrotada. Você não se levantará mais. Como Davi venceu a guerra diante de Golias, como Moisés venceu a guerra com a ajuda de Uri e Arão, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no nome poderoso de Jesus. Então, montanha, eu te ordeno agora: caia, caia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vícios, saiam da minha vida. Medo, fora em nome de Jesus. Depressão, saia em nome de Jesus. Ansiedade, fora em nome de Jesus. Eu não serei um derrotado. Nesta noite, eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que as minhas montanhas caíram, caíram, em nome de Jesus. A última dica: você não pode mais duvidar. A dúvida faz com que a sua montanha se recrie. Agora você vai dizer que elas já caíram. Com os olhos da fé, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas pastor, ela ainda está ali. Não importa o que você está vendo. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. A gente canta essa música, pois é assim que você... Ela pode tentar se levantar, mas você vai dizer: eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo pelo que eu creio. E eu já liberei uma palavra rema sobre a minha montanha, e ela já caiu.